Cruzando as Conversas. Oferecimento TEG Banrisul. Sem taxa de adesão, curta o verão e passe direto na fila do pedágio. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Cruzando as Conversas, na tela da RDC TV, sempre em 24, Claro Net Televisão. Estamos ao vivo aqui na televisão e estamos também nas redes sociais. Hoje, segunda-feira de carnaval, eu tenho o prazer de trazer para vocês um programa especial exatamente sobre a Folia de Momo. Nós vamos saber um pouco das histórias, das curiosidades, dos bastidores do carnaval em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, com 3 convidados maravilhosos. E, casualmente, coincidentemente, 3 porto-alegrenses que estão espalhados pelo Brasil. São eles, Sayonara Pontes, que está conosco, direto do Rio de Janeiro, e também o Jaime da Rosa Santos, também no Rio de Janeiro, e o Roberto Rodrigues, em Brasília. São os nossos convidados da noite. A Sayonara Pontes é produtora cultural, vive entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. E assim, se eu for ler todo o currículo dela de julgadora, né, de produtora de shows, participações em pesquisas, enfim, aí nós vamos ficar até a meia-noite de hoje. Sayonara Barbosa Pontes, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite da RDC TV. Boa noite, Renato. Quem agradece sou eu. Me sinto honrada em estar com esse convite, retornando ao encontro tão bacana que é Jaime, o diretor de carnaval, Roberto, nosso grande jornalista. Então, com certeza, hoje nós teremos muitas histórias para contar para todos. E relembrar, né, as nossas histórias, vivenciando-as com vocês essa noite. Muito obrigada por esse espaço e esse carinho. Maravilha. E aí a gente convidou vocês 3 e acabamos, na loucura do dia a dia, não exatamente informando para vocês quem eram os outros convidados. Vocês 3 se conhecem há muito tempo e se encontraram aqui no Cruzando as Conversas da RDC TV. Deixa eu dar uma boa noite ao Jaime da Rosa Santos, servidor público federal aposentado da Advocacia Geral da União, pós-graduado em Direito Civil, advogado, pós-graduado também em Direito Processual Civil, ex-superintendente regional de administração da Advocacia Geral da União, ex-sindicalista, músico, trombonista, gaúcho, radicado no Rio de Janeiro há 23 anos, ex-diretor de carnaval da Imperadores do Samba, anos 80, e Grupo Tabu, fundador do Grupo Tabu, grupo de sopros em Porto Alegre. Boa noite ao Rio de Janeiro, boa noite, Jaime da Rosa Santos. Boa noite, Renato, boa noite a todos, a Sayonara. Próximo convidado que você vai anunciar, com pessoas especiais na minha vida, na minha trajetória carnavalesca, cultural. Fico muito feliz de ter recebido esse convite e podermos trocar algumas ideias sobre essa festa maravilhosa para o Brasil. Muito bem, o Jaime está falando lá do Rio de Janeiro também. E agora em Brasília, Roberto Rodrigues, jornalista, meu colega, que também tem um currículo imenso, o Jaime também, a Sayonara também, né? E a gente vai tentar resumir aqui, mas vai contando as outras histórias. O Roberto é formado pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, 46 anos de experiência, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Unicinos, foi jornalista de televisão, de rádio, impresso, assessoria de comunicação desde 1977, e passou pela Bandeirantes, passou pela RBS, repórter, produtor, apresentação, na TVE também, e começou a cobrir, foi o primeiro repórter negro da televisão no Rio Grande do Sul e o primeiro repórter a cobrir carnaval, não é mesmo, Roberto Rodrigues? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Renato. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Olha, eu fiquei honrado, realmente surpreso. Se bem que eu sempre tive vontade de participar do teu programa, tá? Não vou negar. Boa noite, Sayonara, que eu conheço há longo tempo. Boa noite, Jaime, outro amigo de longa data, né? E o Jaime, nós continuamos mantendo uma relação frequente, Renato, que eu tenho aqui no Correio Brasiliense, a página chama Correio Afirmativo,
e já tive a honra, né, de ter artigos do nosso Jânio, né? E a Sayonara eu conheço, posso falar um segredinho? Desde pequenininho, Claro. né? Desde que eu comecei como jurado do Carnaval, a Sayonara era destaque já das escolas, né? Olha, que prazer estar nesse programa e poder conversar um pouquinho com nossos telespectadores, principalmente o pessoal mais jovem, a gente falar um pouquinho do nosso Carnaval gaúcho, né? Muito bem, Roberto Rodrigues, que eu tive o prazer de conhecer há mais de 30 anos na Rádio Gaúcha, fomos colegas lá, né, Roberto? Sim. Mas em seguidinha tu foi para Brasília. Olha, eu estou em Brasília desde o dia 15 de agosto de 89, ou seja, são 34 anos, né, que eu de Brasília. E aqui em Brasília eu continuei minha carreira, né, jornalística. Eu comecei aí em Porto Alegre, né, eu sou do tempo da TV Gaúcha, depois eu fui para a difusora, hoje é a Band, e depois para a TVE, onde eu saí da TVE de 89, aí eu fui para o Rio, fui para a Globo do Rio, e da Globo do Rio eu vim então para Brasília, e aí voltei para a RBS, aqui em Brasília, onde eu fui produtor do Atualidade, o programa na época apresentado pelo Mendes Ribeiro, junto com o Fábio Marçal, aqui em Brasília, e aí em Porto Alegre com a Regina Tubino Pereira, né, sob a direção da Rita Daut. Então eu tenho, olha, são 46 anos de estrada, olha, se eu falar sobre o meu currículo, olha, vai longe, eu vou tomar conta de todo o programa. Mas vamos falar especificamente sobre o Carnaval. Eu fiquei com a marca, e tenho a marca até hoje, do repórter do Carnaval, tanto aí em Porto Alegre, como no Rio de Janeiro, onde eu já fui jurado do Carnaval do Rio também, e aqui em Brasília, onde eu fui para a TV Brasília e fiz cobertura do nosso Carnaval de Brasília. E, lamentavelmente, esse ano nós não teremos as escolas de samba, porque a Secretaria de Cultura não repassou verba para as escolas, portanto, as escolas que dependem dessa verba pública não vão poder desfilar. Ou seja, escolas em Brasília, Carnaval com escola, só o ano que vem. Já foi acordado, junto com a União das Escolas de Samba, ainda há pouco tempo, antes de entrar agora no programa, chamando ele o grande Deus, que é o presidente da União das Escolas de Samba. Então, em Brasília, esse ano, nós teremos apenas os blocos. São 56 blocos que vão desfilar, começa a desfilar hoje, e aí os blocos, né, vão fazer parte, o Carnaval de Brasília, ele não fica restrito só à semana do Carnaval, ele se prolonga pelo resto da semana com os desfiles dos blocos. E eu tenho essa experiência carnavalesca, que eu chamo, por exemplo, eu comecei em Porto Alegre, eu fui o primeiro jurado de percurso. Como é que surgiu o júri de percurso em Porto Alegre? O professor falecido, lamentavelmente, Sérgio Ivan Borges, assumiu como diretor de planejamento da Ipatur, e como eu era aluno dele na FAMECOS, ele me chamou e disse, olha, eu sei que tu gostas muito do Carnaval e eu quero trocar uma ideia contigo. Eu tenho ideia de colocar jovens no júri, principalmente jovens estudantes, mas que conhecem o Carnaval. Ele lembrou logo de mim. Resumo. Criamos, então, o jurado de percurso. Os 3 primeiros jurados de percurso, nós 3 estudantes de jornalismo. Eu e o Fernando de Prêmio Conceição pela FAMECOS e a Janice Amaral, que era estudante de jornalismo da URGS. Foi uma experiência fantástica que o Carnaval de Porto Alegre adotou na época, né? A Associação das Entidades Carnavalescas, junto com a Ipatur, que coordenava o nosso Carnaval, e adotaram o júri de percurso. E as escolas de samba, isso foi uma coisa fantástica no nosso trabalho, todas as escolas apoiaram. O Jaime deve lembrar, o Jaime foi diretor da nossa Imperadores do Samba, o Jaime deve lembrar do nosso trabalho, no jurado de percurso. Nós acompanhávamos a escola desde a entrada na avenida até o final. Então, a nossa nota era uma nota assim, realmente integral, como eu chamo. Por quê? Nós acompanhamos todo o desfile. Então, a nossa nota era respeitada pelos jurados do palanque. Isso aí foi uma credibilidade, me deixou muito contente. Eu fui jurado, nem sei quantos anos, né? Até que chegou uma hora, eu disse, olha, chega de ser jurado de percurso. Aí o Luiz Antônio,
outro colega, excelente colega, Luiz Antônio Lopes, que ele era assessor da diretora de planejamento. Luiz Antônio, Roberto, eu acho melhor tu parar de ser jurado, porque daqui a um pouco tu vais virar tema enredo. Eu estava virando tema enredo. E, em paralelo à assessoria que eu fazia para tu, eu cobri o carnaval também para minhas emissoras. Eu cobri o carnaval para a Rádio Gaúcha, Renato no tempo, inclusive era dos colegas, cobri o carnaval para a TVE, onde eu tive o programa, apresentei o programa Muamba, né? E cobri o carnaval também depois para a Rádio Capital e para a nossa querida Rádio Guaíba também. Eu cobri o carnaval. Então, pessoal, o carnaval é uma coisa que está assim, no nosso sangue, né? E outra coisa, cada ano eu fui aprendendo muito do carnaval. Outra, eu desfilei também em escolas de samba. Roberto, eu tive uma aula, ganhei uma segura aula. As histórias. Oi? Segura as histórias um pouquinho, segura só um pouquinho, porque a gente precisa... Okay. Não entrega tudo. Porque eu apresentei vocês, agora a gente precisa fazer um rápido intervalo, e aí vem o bloco, né, o bloco central, que é o bloco do meio do nosso Cruzando as Conversas, que é sempre o bloco recheado das histórias. Fiquem conosco, então, vocês já viram que vai ter muita história com o Roberto Rodrigues, com o Jaime da Rosa Santos e com a Sayonara Barbosa, que está aqui conosco no nosso Cruzando as Conversas especial de Carnaval. Agora, eu preciso dizer para vocês que a OAB do Rio Grande do Sul alerta que restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual, obrigatório, atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OAB do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Brasil, em defesa da sociedade gaúcha. Rápido intervalo em nome de Banrisul aqui no Cruzando as Conversas e a gente já volta falando de carnaval com os nossos convidados, Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas especial aqui na RDC TV, em clima de carnaval, por isso que eu estou aqui sem gravata habitual do programa, né? E fazendo um programa especial de carnaval com 3 grandes convidados nesta noite, diretamente do Rio de Janeiro, Jaime da Rosa Santos e a Sayonara Barbosa Pontes, e direto de Brasília, o Roberto Rodrigues. O Roberto tem um monte de história para contar, já contou algumas no primeiro bloco, e depois ele vai contar mais. Eu quero saber da Sayonara. Onde é que você está, Sayonara? Nesse momento aí no Rio de Janeiro, no Museu do Samba, é isso? Meu amigo, eu estou aqui no Museu do Samba, trabalhando, curando a ressaca do carnaval um pouquinho, e a gente vai curtindo, recebendo. Aliás, quero convidar vocês. Ali atrás nós temos Mestre Monarca no primeiro plano, e ali de vermelhinho, segurando sua mão na cintura, a nossa querida Alcione, né, também. E você vê umas artes aqui nas nossas paredes. Então, aqui é o Museu do Samba que eu estou convidando para todos conhecerem essa história de pertinho, conhecer mais profundamente e, principalmente, a valorização da contribuição africana nessa grande cultura brasileira que se chama carnaval e samba, né? Então, é uma cultura popular oriunda desde lá dos tambores de África. Então, eu convido a todos para fazer essa visita, que é muito enriquecedora, né? No caso nosso, principalmente lá do Sul, que a gente tem tanta dificuldade de ter o acesso a ter no nosso estado toda essa cultura, né? Que você encontra, aliás, muito pouco, seja na nossa capital, ou seja no interior. Você não vê essa difusão lá, né? E eu me sinto honrada hoje de trabalhar no Rio de Janeiro, no Museu do Samba. Para quem não, né, sabe, Sayonara, para quem não 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 sabe onde é que fica o Museu do Samba no Rio de Janeiro?
Olha, a gente fica aqui pertinho no pé da Mangueira, no Morro de Mangueira, umas duas, não chega nem uma quadra da Mangueira. A Mangueira fica quase ao nosso lado aqui, Estação 1º de Mangueira. Então, é um lugar privilegiado já na história do samba, né? A gente tem do outro lado da linha do trem a nossa querida também co-irmã Vila Isabel, são escolas de raiz, de potência, de comunidade, de muito chão no pé, que mais no Carnaval estarão, aliás, brilharam, né? Brilharam muito, desde da sua preparação, assim como também a gente traz uma história de grandes carnavais do nosso grande Porto Alegre, antes até mesmo de falar em Porto Seco, né? A gente é oriundo de Perimetral, né? Então a gente tem uma história de grandes carnavais realizados. Chegasse a pegar João Pessoa, não? Não, o melhor. Já na Perimetral, então. Eu desfilei como concorrente. Depois eu fui para a Perimetral ali e agora esqueci o nome dali do centro, ali na Augusto Carvalho, Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. Augusto Carvalho, isso. Então, a gente Passarela tem do muita Roxo. História aí mesmo. E só antes Roxo, de perguntar para o Jaime, Roberto, antes de colocar o Jaime na conversa... Só vou perguntar para o nosso jornalista, o Jaime sabe também, porque eu acho que o Roberto ainda tem uma história, ainda quando eu destilava Fantasia de Luxo, que ele também cobria, eu acho que era ele que cobria os bailes da nossa Sojipa, os municipais. Então, eu sei que a gente tem uma longa estrada, realmente. Assim como o Jaime, também a gente teve o grupo Elite do Samba. Isso você nem sabe, né, Ronaldo? Não sei. Olha, Sayonara, e por que foi para o Rio de Janeiro? Foi o Carnaval que te levou para o Rio? Não, Renato, na verdade, foi a tristeza que me trouxe para o Rio. Foi após a passagem do meu falecido esposo. Então, eu resolvi dar uma virada. Inicialmente, eu vim até cursar gestão de carnaval aqui no Rio de Janeiro, que era uma faculdade nova, e até a filha do Jaime também é formada na mesma faculdade, e a minha turma, inclusive, encerrou, né, esse ciclo dessa faculdade. Então, eu vim para cá pelo luto mesmo. E comecei a trabalhar, conhecer os próprios colegas, a gente começou a formar novos grupos de trabalho no Carnaval e nos inserindo. Primeiro, quando eu cheguei, trabalhei 5 anos na Porto da Pedra, depois fui para Portela, com amigos também trabalhei na Tijuca, e há alguns belos anos também eu estou aqui na Estação 1º de Mangueira, com a minha diretora, que eu faço um trabalho só de apoio, né, de harmonia, na Avenida. Mas também já aposentei o lado de aderecista, ateliê. Hoje eu estou só, como assim, de apoio mesmo na harmonia. Ou viajando onde eu sou para julgar ainda Carnaval. Muito bem. Jaime da Rosa Santos, como é que foi parar aí no Rio de Janeiro? Conta um pouquinho da tua história. Rapaz, o Rio de Janeiro, na verdade, foi um sonho desde guri, né? Os bons tempos de guri. Mas eu vim transferido profissionalmente. A Advocacia Geral da União me transferiu para o Rio de Janeiro e eu cheguei no Rio no dia 15 de maio de 2001. Vim para assumir a superintendência regional aqui no Rio de Janeiro e aqui me aposentei e fiquei. Né? Vai ter esses 23 anos de muita alegria, de muita carioquice, né? Porque a gente vai se habituando a essas coisas, esse espírito alegre, feliz do Rio de Janeiro, o sol, e o dia que tem chuva continua quente como está hoje, esse rio é maravilhoso. Eu que detesto o inverno, meu amigo, estou feliz da vida no Rio de Janeiro. Somos dois. Detesto o inverno também. E o inverno me faz mal para a saúde também. É ruim. Eu sou
Eu sou portador de psoríase, então afeta a minha pele. É terrível. Somos dois. Vamos lá. Tá certo. Mas e aí, Jaime, e o carnaval de Porto Alegre? Conta um pouquinho do carnaval de Porto Alegre, o carnaval do Rio. Tu rapidamente aí te envolveste com o carnaval do Rio também. Olha só, em Porto Alegre, eu comecei em 1972 tocando trombone. Naquela época, as escolas de samba tinham instrumentos de sopro. E aí eu fui convidado para sair nos acadêmicos da Orgia, que era a escola campeã da época. Aí fomos bicampeões, eu tive essa felicidade. Aí depois passei para os bambas da Orgia, toquei até 1975, quando foi o último ano do sopro, em Porto Alegre. Aí depois comecei a tocar o carnaval no interior, onde os blocos de carnaval do interior mantiveram o instrumento de sopro. Aí fiquei muitos anos no interior tocando, e os blocos do interior disputavam a categoria Blocos do Interior em Porto Alegre, e aí eu disputei vários carnavais assim, né, até que extinguisse todo o instrumento de sopro no carnaval. Aí passei a ser um apreciador do carnaval, e um dia fui convidado pelo então pena, né, Jaime? É uma pena ter, o que é uma pena ter extinguido os sopros, né, os metais. Eu acho uma pena mesmo, sabe? Porque não trabalhando em causa própria, mas porque era um carnaval diferente. Claro, mais melódico, né? O carnaval diferente. O carnaval de Porto Alegre eram as escolas, eram enormes, eram grandes, com instrumentos de sopro. Era todo um efeito diferente do carnaval. Quando, ao meu ver, quando o carnaval de Porto Alegre resolveu imitar o carnaval do Rio de Janeiro, houve uma queda drástica na qualidade do carnaval. Porque falta dinheiro para manter o carnaval, falta o apoio do poder público, que não existe em Porto Alegre, né? Então, não há patrocínio. A empresa privada em Porto Alegre não investe no carnaval, porque parece que não tem retorno. Então, ficou assim uma mudança que, a meu ver, provocou uma queda bruta no Carnaval de Porto Alegre. Aí eu passei a apreciar o Carnaval da arquibancada, e, certa feita, o então presidente dos Imperadores do Samba, Oswaldo da Oxum, me convidou para ajudá-lo no departamento de Carnaval. E aí começou, em 1982, a minha trajetória nos Imperadores do Samba. Depois virei diretor de Carnaval durante muitos anos, fui presidente do Conselho Deliberativo, e passei a dedicar minha vida muito tempo dentro dos Imperadores do Samba, onde a gente foi muito feliz, muito alegre, muitas coisas boas e muitas dificuldades, naturalmente, para enfrentar o povo preconceituoso com o carnaval, que é o povo gaúcho. Infelizmente, acontece muito disso ainda no Rio Grande do Sul. E a gente lamenta que é uma cultura que não é apreciada por quem deveria ser, pelo povo, porque é uma cultura própria da gente, é uma cultura nacional. Isso não poderia ser rejeitada desse jeito. Muito bem, eu não vou proibir vocês de falar do Carnaval de Porto Alegre, mas a pauta é principalmente o Carnaval no Brasil, porque a gente eu já fiz aqui vários programas a respeito do Carnaval de Porto Alegre, a gente já analisou a migração para o Porto Seco, a gente já analisou a questão do racismo, da discriminação em Porto Alegre, que expulsou a comunidade negra, a comunidade do Carnaval, de vários bairros, de várias tentativas de fazer sambódromo aqui, né? Já analisamos várias vezes. O Antônio Carlos Cortes, que vocês conhecem muito bem, que é um dos maiores nomes do carnaval aqui de Porto Alegre, nosso especialista em carnaval, já esteve aqui no programa comigo. Então, como eu perguntei para vocês se topariam gravar esse programa comigo, e eu queria muito entender um pouquinho o cenário nacional, e por isso eu vou fazer a pergunta na chincha para o Roberto Rodrigues. Qual é o maior carnaval do Brasil depois do Rio de Janeiro, Roberto? Na tua opinião. Começa de novo, que o microfone estava desligado. Por favor. Oi. Alô? Agora sim.
Renato, respondendo a tua pergunta, depois do Rio de Janeiro, para mim é Salvador, né? Com aquela tradição de Salvador, dos trios, né? Salvador tem uma característica diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, né? É outro tipo de carnaval. Outro carnaval que eu considero ótimo também, dentro das suas características, é Recife, né? Com o frevo. Então, cada uma dessas cidades tem características diferentes, né, no carnaval. E cada um é uma tradição local, como eu sempre digo, mas que atrai, né, muitos turistas, né? Então, uma coisa... O nosso carnaval é contagiante, né, Renato? Dentro de cada característica é contagiante a festa, né? Ainda hoje, eu estava comentando, né, o que é a grandiosidade das escolas a cada ano, como os carnavalescos se recriam, como os carnavalescos criam, né? Nós temos também os nossos coreógrafos, né? Nós temos também os nossos bailarinos, bassistas, nós temos os musos agora do carnaval. Eu acho fantástico, é uma festa da nossa cultura brasileira que acredito que nunca vai acabar, espero que nunca acabe. E o Carnaval do Rio de Janeiro continua lindo, continua a mesma coisa, continua pujante, ou ele vem perdendo ao longo dos últimos anos alguma força? Não estou falando em patrocínio, não estou falando em investimento, não estou falando em dinheiro, mas estou falando na essência do Carnaval, Roberto. O Rio de Janeiro continua o mesmo? Olha, a essência do Carnaval, ela vem sendo preservada, sim. O que eu tenho notado de ano para ano é a criatividade do Carnaval. Falando no Rio de Janeiro, né? É a criatividade dos nossos carnavalescos, dos nossos compositores. E eu acho que o Carnaval, realmente, ele incentiva muito a pesquisa e a cultura brasileira. Isso eu acho fundamental. E a Sayonara acha que a essência, a gente está vendo algumas imagens aí do Carnaval do Rio, a essência do Carnaval do Rio continua a mesma, Sayonara? Aqui está cortando, eu não sei se você consegue ouvir? Está no ar. Está conseguindo me ouvir? Sayonara, está me ouvindo? Sim. Então, o nosso carnaval aqui continua riquíssimo, sempre lindo, porque isso é o artista. O artista não morre e cada vez ainda vem novos artistas. Então, essa grandeza da festa aqui, ela não termina nesse sentido, como você falou, independe do patrocínio, do que sai fazer essa beleza toda. Porém, eu acho que o Rio enfrenta, no momento, uma dificuldade que é outra. Você estava falando, vamos falar do carnaval no país inteiro. No caso do Rio de Janeiro, ele está num momento de atenção, porque começa a valorizar só o lado financeiro. E mesmo havendo aquela beleza ali embaixo, na Sapucaí, no asfalto, no chão, como a gente costuma dizer, é um perigo, porque a arquibancada, você não gosta de fazer um espetáculo quando não tem público para aplaudir. E a arquibancada só para turista ou só para quem tenha o dinheiro para pagar, também não vai ser uma bela festa e é inclusive uma boa transmissão, né? Onde você vê um camarote só com funk, com música mecânica, e as pessoas de costas, porque elas não estão ali por aquele espetáculo, para aquele espetáculo. Nesse sentido, eu concordo também com o Roberto, que você pode até comparar São Paulo, não, a Salvador, a Rio de Janeiro, pela grandiosidade do seu carnaval, né? No estado inteiro, não só na Bahia, aliás, no Brasil inteiro, não só na Bahia, né? Você vê hoje até no Maranhão, no Maranhão um outro tipo de carnaval, que é grande na sua região. Você vê lá no Bombódromo um outro carnaval que está crescendo cada vez mais, mas sempre o que dá o respaldo? O público presente. E você não pode basear isso, essa relação de espetáculo com o telespectador, né? Então, não existe um sem o outro. Agora, a gente de costa para aquela beleza,
você começa a perder, não é? Então, a gente tem um momento que eu digo de atenção e cuidado. O público, o grande público apaixonado pela festa, está ficando muito difícil dele estar dentro da Sapucaí. Isto, eu dou os parabéns a Salvador, embora também seja uma grande fortuna para quem fica naquele roteiro, né, habitual. São Paulo, eu já acho que tem uma coisa mais popular até São Bódromo, no caso, né? Mas aqui no Rio de Janeiro tá muito triste de se ver. Esse esvaziamento tá para meio que dividir, elitizando demais uma festa que é popular. É isso que eu ia te perguntar. Então, está ficando elitizado, está ficando pouco democrático o Carnaval do Rio, é isso? Isso. Mas aí... não me refiro ao artista, né? Porque o artista, sim. ao contrário, ele cresce muito mais quando ele tem liberdade e o financeiro para ele construir aquela ideia que ele criou. Lógico, o espetáculo se torna muito maior, mas quando você não tem aquelas pessoas apaixonadas ali dentro, você começa a diminuir. Não adianta você ter um castelo vazio. Muito bem. E o Jaime, o que acha desse movimento, dessa beleza do Carnaval do Rio? Se mantém? O Rio, o Roberto falou aí, comparou o Rio com Bahia. Comparou não. Depois do Rio é Bahia. Só que o Rio é desfile de escola. A Bahia é carnaval na rua. Só que o Rio também tem carnaval na rua, né? Tem os blocos também, que é muito forte. Então, como é que tu enxergas isso, Jaime? A posição no pódio do Rio de Janeiro como o primeiro carnaval do Brasil e o maior do mundo, né? Eu queria comentar justamente sobre isso. Em termos de escola de samba, o Rio de Janeiro é imbatível, né? Incomparável. Apesar de estar sofrendo a perseguição, entre aspas, de São Paulo, e vem apresentando um desfile de avenida muito bonito também, mas há que se levar em consideração que o carnaval de rua, de brincadeira, de blocos, aqui no Rio de Janeiro, também é muito forte. Para que nós tenhamos uma ideia, oficialmente, inscritos pela Rio Tour, são 236 blocos na capital do Rio de Janeiro. Barbaridade. São muitos blocos. E eles já estão na rua. Então, é óbvio que, como falou o Sayonara, o carnaval na avenida está muito caro. O povão não pode mais ir para a avenida. O povo está indo para a avenida para fazer os ensaios técnicos, que é o contato que ele pode ter com as escolas grandes. Na avenida, é através dos ensaios técnicos que são gratuitos, né, na avenida. Mas o desfile, provavelmente dito, não se vê mais. É muito caro. Muito, muito caro. E comprado antecipadamente, lá para outubro, se compra antecipadamente os ingressos, quer dizer, o pessoal não está preparado para isso, o pessoal de baixa renda não consegue participar mais desse tipo de carnaval. Então, nos restam os carnaval de bloco, que são muito bons. Aqui em Vila Isabel passa bloco, no centro da cidade passam muitos blocos. Né? Lá na 1º de março passa muito bloco, na Antônio Carlos passa muito bloco. É uma beleza de se ver a massa nossa de olha aí, ó. jeito. Exatamente, olha que bonito. Carnaval na rua, no Rio. O pessoal fantasiado, o pessoal à vontade, o pessoal, cada um do jeito que quer, participando, cantando. Olha só, olha a orla. Olha que maravilha, né? É o Rio de Janeiro tomado. Esse é um carnaval popular, né? Exatamente. Esse é o carnaval que faz com que todo mundo participe. É o carnaval sem preconceito, sem distinção. É o carnaval que abre as portas para que todo mundo, de qualquer forma, participe desse carnaval. Esse aspecto também está bom no Rio de Janeiro, como eu já falei, são os blocos oficiais. Mas os blocos que não são oficiais, que também passam a toda hora, quer dizer, vale a pena participar e festejar o carnaval no Rio de Janeiro. Roberto, essas histórias, deixa eu colocar aqui a Sayonara aí, estamos esperando a Sayonara, que de vez em quando dá uma chuvinha meio forte, a Sayonara cai, né? E volta, mas ela volta sempre. Eu sumo. Roberto, histórias de bastidores em coberturas de carnaval,
a tua experiência no Rio de Janeiro, principalmente, conta um pouquinho para a gente. Olha, os bastidores do carnaval, já que falaste no Rio de Janeiro, onde eu fui jurado, eu digo o seguinte, que o carnaval no Rio, eu comparo ao futebol, ele é político. Né? É diferente, por exemplo, do nosso carnaval de Porto Alegre. O nosso carnaval de Porto Alegre é realmente para o povo se divertir, as escolas de samba, os blocos, né, que nós temos. Mas no Rio, ele é muito político, igual ao futebol. Então, há fatos nos bastidores, o Renato, Jaime, Sayonara e nossos telespectadores, que a gente muitas vezes não pode comentar. Por quê? Não se pode comentar porque não é de interesse do grande público que venham os bastidores. Ou seja, todo mundo nos bastidores trabalha para que se tenha um belo espetáculo. O Carnaval de Brasília. O Carnaval de Brasília, ele é um carnaval político também. Por quê? Nós temos aqui os blocos de rua. Esses blocos de rua, inclusive, recebem verba através das emendas dos deputados distritais. Já as escolas de samba, elas precisam da verba do governo do Distrito Federal. Então, aí já existe essa disputa de governo com a Câmara e com as escolas de samba. O Carnaval de Brasília, esse na avenida, na rua, ótimo, né? Ótimo. O povo está se divertindo muito nesse Carnaval, na rua. Já as escolas de samba, este ano, né, não puderam sair, só no ano que vem, porque o governo não deu verba. Então, pessoal, aqui o povo se diverte mesmo, é o Carnaval de rua. Que o Carnaval das escolas, ele ficou restrito à política, né? Lamentavelmente. O Jaime sabe, né, Jaime, muito bem como é que funcionam esses bastidores políticos do Carnaval, assim como no futebol também, né? Mas aqui estragando sempre. Agora nós temos aqui o Pacotão. O Pacotão se tornou um bloco, é o maior de Brasília. O Pacotão, ele foi criado em 1978, durante a ditadura militar, por um grupo de jornalistas. Por quê? O Pacotão saiu criticando a ditadura na Avenida. E até hoje, o Pacotão critica, sim, a nossa política, critica os nossos parlamentares. Este ano, por exemplo, o enredo deste ano é o seguinte, é o 8 de janeiro do ano passado, aquela invasão. Os fatos políticos que cobriram o nosso governo, os fatos que aconteceram, joias, roubo de joias, corrupção, isso tudo, o Pacotão leva para a avenida. E este ano, a marcha do Pacotão, que dê as minhas joias que estavam aqui. Quer dizer, é uma alusão àqueles fatos que ocorreram. E assim se faz carnaval em Brasília. É um carnaval político? Mas o povo se diverte muito na avenida. Tá? Tem uma outra imagem aqui do Rio de Janeiro, olha só que maravilha, o Jaime falava desse carnaval popular das ruas, né? O que isso lembra um pouco da Bahia também, né? Que o Roberto citou. E a Sayonara está lembrando aqui do Carnaval de Vitória também, Sayonara, é isso? Exatamente, eu tive o prazer de estar agora, foi o ano passado mesmo que eu fui, em 2023, e eu achei muito bonito, também com uma participação do povo, e isso realmente ele torna um calor humano, aquece muito mais a festa, e foi muito bonito mesmo. As escolas, os desfiles, a competição em si bem acirrada, bem forte, com aquela disputa tradicional, né, dentro da passarela mesmo, e eu achei muito bonito, a paixão e o amor, né. E aqui mesmo, através do próprio museu, eu vejo o quanto eles são interessados por essa história do samba pelo carnaval. A gente recebe visitante assim, ó, com ônibus vindo de lá, para conhecer o museu, a história do samba, e escola de samba, trazendo sua velha guarda. Eu achei muito bacana isso, bem interessante. Essa paixão também, porque às vezes a gente fica muito presa, olhando só ali a avenida, mas realmente essa é uma paixão nacional, né? O samba está na nossa veia, e realmente quem não gosta de samba é ruim da cabeça ou doente do pé, não tem jeito.
Prova está que nós estamos quase finalizando, e esse é o momento que já vai dando uma tristeza no nosso coração, quando a gente está chegando já amanhã, terça-feira de cinza, então já vai dando aquela dor no coração, né, Renato? Que já está acabando o carnaval. Terça de cinzas, mas a terça ainda é gorda. A terça-feira é gorda, a quarta é que é de cinza. Vocês já estão classificando a terça-feira. Ainda tem esse desfile, né? É a quarta-feira. É porque a terça, para mim, o dia do desfile já é quase um adeus, sabe? A gente já fica triste na véspera do desfile, aquela coisa. Eu, no caso, eu tenho essa. Eu fico muito, muito triste, assim. Claro, a gente vai para a avenida, é diferente, mas no pré tu já começa a ficar triste. Então, por isso que eu falei terça-feira de cinza, porque, claro, você está na ressaca, para mim já é, e quarta-feira é o momento já da apuração, né? Então já é para um tudo se acabar na quarta-feira. Não, mas para mim já é um reencontro, porque na grande maioria eu acho que dos países é quando saem os resultados. Então ali a gente já está se reencontrando, já falando. Ô, Jaime, mas o carnaval é muito importante porque movimenta a economia e movimenta uma comunidade inteira, né? De pessoas que dependem do carnaval, trabalham um ano inteiro, tem muito emprego aí também, né? Que o carnaval gera, né? O carnaval, ele emprega músicos de uma maneira extremamente qualificada. Bons músicos, grandes músicos, cantores. Agora, eu vejo uma coisa muito bonita, de uns anos para cá, aconteceram aqui no Rio de Janeiro, que os intérpretes de samba são acompanhados por um grupo, que é quase um coral, de tanta gente que vem às vezes. Então, fica muito bonito, Emprega instrumentos de corda, né, cavaquinho, violão, e emprega, dá serviço para os trabalhadores ambulantes. Você vê que tem ambulante feito louco no carnaval. Todo mundo faturando. E isso mexe com a economia no Rio de Janeiro e em todo lugar que tem carnaval. Né? Todo mundo vende, todo mundo compra, vende-se camisetas, as escolas vendem camisetas, vendem chapéus, vendem bonés, bandeirinhas, se vende, se distribui. O carnaval é um meio de sobrevivência para muita gente. E durante o ano, algumas pessoas continuam sobrevivendo do carnaval. São aquelas que trabalham nos barracões, aquelas que são zeladores do barracão, que estão desfazendo, desmontando as alegorias para reaproveitar muito material do carnaval seguinte. Então, é uma gama de oportunidades que o carnaval faz e oferece para que as pessoas sobrevivam também do samba. É uma grande indústria, uma grande cultura, uma grande máquina, né, da economia que funciona o ano todo aí, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é que é nos outros. Aqui em Porto Alegre está remando o carnaval. Fala, Roberto. Lembrando, só complementando as palavras do Jaime, que as escolas de samba, elas têm nas quadras as feijoadas. Ali a escola também fatura, não é, Jaime? Quase todas elas têm feijoadas durante quase todo o ano. É uma fonte de renda muito boa para as escolas. Tá? E outra coisa, movimenta também o povo do carnaval o ano inteiro. Por quê? O povo vai para quadras, né? Aprende, inclusive, o samba da escola, geralmente, né, Jaime? É na quadra. Durante as feijoadas, né? Nós temos cantores, intérpretes. Eu acho fantástico essa forma. Então, sempre digo, o carnaval no Rio de Janeiro ele não fica restrito só aos dias de carnaval. O carnaval no Rio, para mim, é o ano inteiro, né? Eu acho muito positivo. As grandes escolas aqui no Rio de Janeiro promovem uma vez por mês a feijoada. Né? Então, na feijoada vem artistas, vem convidados. Né? A gente passa um domingo ou um sábado quase que a metade do dia na escola, confraternizando, promovendo. Aí se promove ideias, se discute ideias, se debate ideias do carnaval para coisas boas. E interessante que quem começou com a feijoada aqui no Rio de Janeiro, me lembro muito bem, foi a Portela. A Portela começou com as feijoadas.
E aí virou moda. Todo mundo, todas as escolas agora fazem. Por falar nisso, depois de amanhã, domingo, dia 4, o Salgueiro vai estar promovendo a sua feijoada também. Estaremos lá. E tem também um sem número, a Sayonara que está com uma dificuldade de conexão, mas tem um sem número de pessoas que trabalham nos bastidores, nas alegorias, né, nas decorações, enfim, nos barracões, e que começam muito antes também, né? E essas pessoas, é o ofício delas, né? Sim. Exatamente. Outra coisa que eu acho fantástico nas escolas é o trabalho social. Por exemplo, Mangueira do Amanhã, aonde forma as crianças que moram, né, mais pobres, que não têm condições de pagar. Olha, o coral, né, a orquestra sinfônica, Mangueira do Amanhã, quer dizer. Então, esse trabalho social, que quase todas elas fazem nas quadras durante o ano, eu acho fundamental, porque ela reúne a cultura e reúne o que também? Prestação de um serviço e de educação também para a criançada. Né? A Mangueira do Amanhã começou, né, lá, as outras escolas copiaram, que eu acho assim, fantástico. Né? E, então, eu sempre digo, no Rio de Janeiro, não é só no Carnaval, a escola de samba ela funciona o ano inteiro, o que é fundamental para a cultura do Carnaval. Não é? Exato. E sem falar nos carnavalescos que estão se formando. Né? Quantos carnavalescos a cada ano a gente vê novos? Quantos carnavalescos têm surgido no Rio de Janeiro? Muitos estão indo, inclusive, para São Paulo. Quantos carnavalescos estão indo para São Paulo? Antes nós tínhamos, assim, Milton Cunha, exemplo, né? Tínhamos só o Milton Cunha. Hoje nós temos vários carnavalescos excelentes no Rio e em São Paulo também, que eu acho que o Carnaval de São Paulo, nesse aspecto, ele está crescendo muito, e eu acho sou favorável, né? No lado cultural também do Carnaval. Isso é uma coisa que o Roberto levantou agora, bem interessante. Existem novas gerações do Carnaval? Existem nova geração. Olha, existe nova geração de carnavalescos, artistas plásticos que estão indo. Inclusive, eu convidei aí de Porto Alegre, lamentavelmente não consegui, Fernando Baril, né? Nosso Fernando Baril, que lamentavelmente nos deixou. Há muito tempo eu vinha trabalhando e tentando convencer Fernando Baril a ir para o Rio de Janeiro para ser... Porque o Fernando é um excelente artista plástico. E as escolas estão precisando exatamente, são de novos valores, por exemplo, o artista plástico, coreógrafos, quase todas as escolas têm novos coreógrafos, né? E o pessoal de alegorias, adereços, compositores, quantos compositores novos estão surgindo no Carnaval? E o Carnaval, eu sempre digo, o Carnaval é uma fonte de cultura que nós temos que preservar, sim. Com as novidades, né? Com as novidades. Dá para... Sayonara. Pois não, Jaime. Para a gente não esquecer que algumas escolas aqui, elas mantêm creches e aulas de música, formando músicos e ajudando aquelas pessoas da comunidade que precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. Então, a escola mantém a creche. É muito importante esse trabalho social. Sensacional, né? Isso a gente tem que lembrar também. Sayonara, fala um pouquinho desse mercado, desse movimento da economia que o Carnaval gera, essa importância. Sim, existe até um trabalho com o Luiz Carlos Prestes, que fez um livro a respeito sobre a economia criativa do Carnaval. Houve uma tentativa também, através da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, de fazer um site onde todo profissional... na época o MEI ainda não era tão difundido assim, mas ali foi o início de um também trabalho na tentativa de colocar todo aquele profissional de Carnaval, ele se atualizar, ele ter um local onde ele pudesse oferecer o seu trabalho e também ele ser o dono do próprio trabalho, né, no caso, ser o seu patrão, né. E o Carnaval, ele permite uma quantidade imensa que as pessoas não têm noção. Então, ali agora, por exemplo, quando o Jaime fala de
de escola, do trabalho social. Hoje, também tem muitas empresas que estão dentro de escola, levando essa parceria para formar profissionais, né? Para formar profissionais para a sua própria empresa, como no futuro, ou para aqueles que também possam querer uma oportunidade em outra área. E isso, a gente está falando só no serviço, na parte social da coisa. Mas quando você fala no carnaval, você tem, as pessoas notam, costureiro. Não, costureiro. O próprio aderecista, hoje, ele compreende, eu disse para vocês que eu trabalho aqui no museu, certo? Aqui no museu eu tenho adereços para vender, né? Adereços feitos por profissionais do carnaval. Você chega num bairro como Ipanema, Leblon, você pega aquele trabalho do artesão de carnaval, você pega uma camisa customizada numa boutique, você vê um trabalho customizado indo para o exterior. Então, você tem um profissional do arame, da solda. Aliás, eu vi até o contrário também. Eu vi um artista, ele fazendo, e eu nem sei se foi nem é do Rio de Janeiro, agora falando, né, eu lembrei que não é do Rio de Janeiro. Ele aprendeu, o pai, aliás, descobriu que ele tinha um dom na arte da escultura, talvez alguém tenha assistido isso. E essa escultura, feita na argila, acabou se tornando um molde para uma escultura de fibra, por exemplo, né? Então, você vê, por exemplo, agora eu falei escultura de fibra, tem muita gente que nem sabe que aquela escultura possa ser de fibra, ou uma fantasia que veio trazida também do Parintins, também essa arte de trabalhar com sisal, com esses materiais, agora eu esqueci o nome, vocês me perdoem até, eu estou vindo de uma hospital onde me afetou muito a memória, então às vezes eu estou falando e falta aquela palavra, né? Mas eu tenho visto Oi, fala, Renato. Não, a gente ajuda aqui, quando falta uma palavra, a gente ajuda. O Jânio, o Roberto. Eu não entendo nada de carnaval. O que eu entendo é graças a vocês, o Antônio Carlos Couto. Eu até respeito demais na história do carnaval, nós chamávamos ele lá no Sul, o nosso doutor Roberto. Mas também, doutor, eu trato o Jaime, que também ia para a luta do barracão, das compras, né? Mas até Vime, eu disse, ela é uma falta de memória. O trabalho de Vime, tem gente que não material, sabe, né? Que tem feita, né, com esse material. E são poucos os artistas. Então, nós temos uma infinidade. Quando eu escrevi, inclusive, no ano que passou, um trabalho para o interior do Rio Grande do Sul. Um conhecido me convidou, onde a gente trazia justamente a amplitude da cadeia do carnaval, o quanto ela afeta a cidade, inclusive os hotéis, que ninguém fala, claro, Rio de Janeiro é o primeiro a falar, né, Rio de Janeiro, São Paulo, mas as outras, no caso, falando especificamente de um estado menor, como menor de população, né, como o Rio Grande do Sul, ou um outro estado pequeno, você vê a diferença que mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, lá que a gente falou no Parintins, você vê o quanto eles buscam, né, através da cultura, que eles naqueles... Trancou aí um pouquinho a transmissão, a conexão da Sayonara, que ela está com uma certa dificuldade, onde ela está. Cortou? Está chovendo, está cortando? Acho que está chovendo, está com... Não, eu estou Pode falando concluir, Sayonara. Tá conclui que voltou. Não, Pode concluir. O que eu estava falando, assim, é sobre a grandiosidade, e eu tive a oportunidade também de fazer aulas nas escolas municipais aqui, estaduais, fazendo esse envolvimento. Por exemplo, uma criança numa escola que está ali, onde ela aprende o funk, ela pode, naquela letra, quando nós levamos para a aula de português, através do samba, o ensinamento. Então, eu fui dar uma aula de algo
Eu jamais imaginei estar dentro de uma sala de aula, com todo o respeito que eu tenho pelos professores, pelos nossos mestres, não é? E, de repente, estava ali usando do carnaval para estar dentro de uma sala de aula, explicando o que é esta festa, e que não tem nada de demonização, que agora está na moda também, né? Então, para as pessoas compreenderem que, através da cultura do samba, do carnaval, existe uma riqueza imensa, inclusive uma cadeia produtiva muito forte, que é muito importante para qualquer cidade ou estado. Sabendo usar, ele consegue crescer financeiramente muito. Agora que eu falasse dessa questão com a educação, me lembrei de perguntar, os barracões das escolas, na Marquês do Sapucaí, ainda são utilizados? Tinha uma ideia, não sei se chegou a ser utilizado para escolas, para aulas práticas de escolas no Rio de Janeiro? Isso ainda acontece? Acho que isso foi no tempo do Brizola, não foi? Sim, sim. Hoje as escolas elas são bem ativas nesse sentido de, como escola ainda, bem ativas não, me perdoe. Elas estão funcionando. É um colega que está se retirando, ele sempre... Nós temos tambores aqui, então não tem quem passe por ali está sem bater. Está no clima do carnaval, o tambor está no clima do carnaval. Mas as escolas utilizam e a criança, periodicamente os barracões? Sim, periodicamente. Você tem os espaços, eles servem culturalmente também, para terem outras ações culturais, ou o esporte, é um horário integral. Então, eu acho que isso é muito legal, que ainda diminuiu muito, porque quando a gente fala também de CIEP, entra a parte política. Pois é. Infelizmente, né? Então, dependendo do governo... Então, dependendo do alcance daquele, né, governo, às vezes ele acha de bom tom diminuir a participação, porque é como se fosse diminuir o engrandecimento daquela obra, ao invés de que quem está ali à frente sempre será grande, né? Porque quando você constrói, através das crianças, você constrói uma esperança, um futuro melhor, todos vão ser lembrados, né? Não se trata de ser uma questão só do político que deu a ideia. Claro. Ô, Roberto, lembra do prefeito Alceu Colares aqui, que tentou fazer os CIEPs também em Porto Alegre? Na Restinga e tal, e não deu muito certo. Quer dizer, deu certo no governo dele, depois parou, né? Lamentavelmente. Inclusive, a ideia surgiu no Rio. Colares levou do Rio de Janeiro para Porto Alegre, que deveria ter dado muito certo. Lamentavelmente, o governo após não valorizou esse trabalho. Era um trabalho fundamental, principalmente para as crianças, né, as escolas funcionando. O Darcy Ribeiro, quando foi vice no Rio de Janeiro, levou a ideia a ir para Porto Alegre. E quando o Colares assumiu, foi uma promessa de campanha dele, exatamente criar o CIEPS, né, aí em Porto Alegre. Lamentavelmente, né, foi política, né, foi política. Mas, voltando a falar, eu estava ouvindo a Sayonara sobre o Jânio só queria fazer um comentário rápido, só um pouquinho, Roberto. Sim, sobre o sambódromo. Em 84, quando foi inaugurado o sambódromo, a ideia da Darcy Ribeiro, construído pelo governo do Brizola, os camarotes é que serviam de sala de aula. Os camarotes da avenida serviam durante o ano como eram CIEPs, também nos camarotes das escolas de samba, da avenida da Sapucaí. Né? Ali funcionava vários anos, até que o governador Franco Montoro, né? Não, Franco Montoro, não, sei de São Paulo. Esqueci o nome do governador que sucedeu o Brizola, acabou com tudo. Gente. Era um crescimento, uma possibilidade de crescimento para oferecer a educação para as crianças, a educação que é o mínimo que se pode oferecer para um povo, a educação. Moreira Franco. Foi Moreira que estragou. Moreira Franco. Foi o homem que esculhambou um projeto maravilhoso pelo Brizola. É uma pena, né? O Roberto queria iniciar só terminando.
Pois não, terminando pois só não. para dar a palavra para o Roberto, inclusive nós tínhamos nesse CIEP também a escola de mestre Sala e porta-bandeira do mestre Manuel Dionísio, também uma escola com quase 3 décadas, e que hoje não existe mais lá também, né? Está ali no Colégio Calouste, por conta dessas questões que a gente fala, politicagem. Política, é a política baixa, a política que estraga as coisas boas, né? Roberto, tu querias falar? Uma outra coisa, ouvindo a Sayonara sobre a questão das nossas escolas de samba, do nosso carnaval, o que eu acho fundamental é essa formação de profissionais para o carnaval. Junto, hoje, aí em Porto Alegre, tem aquele curso para jurados. Eu achei ótimo. Por quê? Forma pessoas capazes de serem jurados. Eu lembro que por volta de 1975, nós tínhamos no júri só pessoas da sociedade, pessoas famosas, conhecidas da sociedade. Aos poucos, esse corpo de jurado foi mudando. O que aconteceu? Começaram a colocar no júri pessoas que realmente entendessem e participassem das escolas de samba, participassem do carnaval, como músicos, coreógrafos, e, ao mesmo tempo, pessoas das belas artes. E hoje, aí em Porto Alegre, essa formação de profissionais para o júri, eu acho fundamental. Na minha opinião, São Paulo e Rio de Janeiro deveriam seguir esse exemplo de Porto Alegre. Que maravilha, que maravilha. São Paulo tem... Sayonara. Pode falar, Sayonara. Não. São Paulo também tem grupos de jurados, com oficinas de jurados, e este carnaval eles fizeram até tipo de uma sabatina, alguma coisa assim também. Já em Rio de Janeiro é o único que prefere não, né? O Rio de Janeiro, ele acha que é direito do presidente, porque depois ele vai dar a resposta de se alguma coisa errada, que não é verdade, porque se der alguma coisa errada, quem decide é a Liga, né? Mas tem essa questão de que, falando nesse seu ponto sobre formação, que eu concordo plenamente, e inclusive vou falar de 2 cidades, no caso, uma no nosso estado, que é Uruguaiana, e outra de Vitória, que eu sempre procuro, quando falo com alguém desses estados, principalmente, eu digo assim, por que vocês não formam um grupo de jurados? Eu julguei em Uruguaiana, sou muito grata pelo grupo que eu participei, nos anos que eu fui, e o que acontece? As pessoas falarem, tipo, Porto Alegre também, que agora mudou, pela necessidade mudou. Não, é daqui, não vai ter. Como não vai ter condições? Por que não terá condições? Tem condições, sim. Tem grandes pessoas com responsabilidades, eu acredito, eu tenho fé. Primeiro, eu acredito porque eu tenho a maior responsabilidade. Sim, posso cometer erros, posso, mas a minha idoneidade não tem nada a ver, não está vendida. E as pessoas têm por hábito, às vezes, dizerem isto, né? E em defesa também dos jurados que fazem os cursos, como Porto Alegre, eu acho muito injusto. Eu já até acompanhei jurados do Rio de Janeiro indo para Porto Alegre para julgar. Já estive ao lado da coordenação. Não fui eu que escolhi, não fui eu que fiz isso, não, mas eu fui contratada para acompanhar. Eu acho um demérito no momento atual as pessoas contratarem os nossos, no caso de Porto Alegre, né, contratar os jurados da Liga de Porto Alegre, de juradas, e aí ofertar uma quantidade inferior quando ele traz de fora. Eu não digo nem 50% do valor do que ele traz de fora, ele oferece. E ainda, tipo assim, você aceita se quiser. Mas como isso? E qual é
a ideia que você tem de avaliação sobre a sua escola, que no caso, na maioria, são representantes de escola, né? Então, qual é a dignidade que você tem com a sua escola? Porque quando você diz assim, eu vou te dar um pão com mortadela, é isto, você está julgando a sua escola. A forma que você está olhando é a concepção que você tem. Então, eu acho que você pode e deve preparar. Eu participei do grupo de jurados em São Paulo, onde foi uma porta-bandeira do Carnaval de Porto Alegre para lá. E o que ela fazia? Ela fazia reunião com os casais de mestre-sala, né? Isabel Cristina, grande porta-bandeira do Carnaval de Porto Alegre. Ela fazia reunião, queria saber como eles eram julgados. Toda noite, nós nos reuníamos, cada um falava a sua nota, a sua avaliação daquela noite, porque foram 2 noites só. Como é que foi? Isso aí está certo, está errado? Deu um corte de novo aí na Sayonara. Deixa eu aproveitar que ela... com grupos, outros grupos também, e é maravilhoso. É isso, você tem que estar sempre preocupada, né, em fazer o seu melhor. E fazer Sayonara, algo que você está ali, né? Então você chega para uma pessoa... Está cortando muito o som da Sayonara. E não Deixa eu só aproveitar que ela falou do Carnaval de Uruguaiana, com essa imagem aqui do Carnaval de Uruguaiana, que é maravilhoso, um carnaval muito forte, né? E já pode ser, é considerado um dos maiores do Brasil. É um carnaval fora de época. Eu quero pedir a opinião de vocês sobre carnavais fora de época. É uma boa estratégia? Ela agride a tradição do carnaval? Porque nós temos, por exemplo, Porto Alegre já é o 2º ano que vai fazer fora da data de carnaval. Os desfiles aqui em Porto Alegre serão na semana que vem, que vai ser 23 e 24, né? 23 e 24. E tem o carnaval de Uruguaiana, que ficou célebre em março. Já aconteceu, acho que foi 2017, o carnaval de uma espécie de uma retomada aqui, pós-governo Marquesan, prefeitura. Ele foi fora de época, foi quase em março também, eu acho, se eu não me engano. Eu tive o prazer de transmitir, coordenar a transmissão pela TV Bandeirantes. Se não fosse a iniciativa privada, o carnaval não tinha saído, a gente não tinha conseguido fazer a transmissão daquele ano de 2017. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Vamos começar com o Jaime. Jaime, carnaval fora de época, está valendo ou agride a tradição dos 4 dias de carnaval? Na minha opinião, está valendo sim, porque o carnaval de escolas de samba fora de época, normalmente é para fugir da concorrência com o Rio de Janeiro. Porque não tem... Aí não consegue transmissão pela televisão, pouca transmissão pelos rádios, porque se concentra o carnaval no Rio de Janeiro, espetáculo. Então, a primeira oportunidade que se teve foi de lançar o carnaval fora de época. Me lembro que o nosso carnaval de Porto Alegre também era na mesma época, e era difícil, porque a gauchada toda vai para o Rio de Janeiro. Vem para o Rio de Janeiro, a gauchada adora vir ao Rio de Janeiro. Então, proporciona que se tenha mais carnavais durante o ano. Eu acho que é uma boa ideia, uma boa alternativa e uma boa fuga da concorrência. Roberto, a tua opinião? Olha, o carnaval fora de época começou aí no Rio Grande do Sul com o Uruguaiana, né? Por quê? Para não concorrer com Porto Alegre, porque as pessoas, os gaúchos, se deslocavam para Porto Alegre, as grandes escolas. Começou aí. E aí, depois entrou na questão econômica, conforme o Jaime falou, das emissoras, né, de transmissão do carnaval. Que a emissora mais poderosa, geralmente, né, ela transmite o carnaval do Rio, de São Paulo. E aí, o que aconteceu? Aí se tornou agora esse hábito de carnaval fora de época, porque é uma questão econômica. Mas eu acho, né, que deve continuar, porque se movimenta a economia, dá emprego, e, ao mesmo tempo, criam-se novas personalidades, novas pessoas para o carnaval, eu sou favorável. Eu acho que sou favorável, sim. Aqui em Brasília, por exemplo,
o carnaval em 23, sabe como é que aconteceu? Em abril, durante o aniversário de Brasília. Aí foi realizado o carnaval. O que aconteceu? Uma questão econômica. Foi favorável para as escolas, foi favorável para todos esses trabalhadores, que nós já falamos, que trabalham e vivem, né, da época do carnaval. Eu sou favorável, sim. E a Sayonara, o que acha sobre o carnaval fora de época, Sayonara? É uma saída boa? O delay da Sayonara está grande. Por conta de transmissão, por conta... Entrou? Não. Está aqui, estamos no ar. Estamos no ar. Pode falar, Sayonara. Eu vou colocando, vamos colocando imagens do Rio de Janeiro. Aí tem uma imagem linda também. Olha aí, mais uma da Orla. Renato. Maravilha. As pessoas tomando conta das ruas do Rio de Janeiro. O carnaval não é só na Sapucaí. Olha essa imagem, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sensacional. É a expressão, né, da cultura popular nas ruas, tomando conta. Isso não é Bahia, isso é Rio de Janeiro. Olha a orla do Rio de Janeiro, quanta gente tomando banho, aproveitando a praia e, ao mesmo tempo, seguindo ali, né, os blocos de carnaval. Que maravilha. Sayonara, já está ok? Eu te perguntava sobre os carnavais fora de época. Hein, Sayonara? Isso, eu estava escrevendo ali. Sou a favor da transmissão fora de época e, principalmente, dentro de tudo que o Roberto falou, o Jaime falou, você tem a possibilidade de não disputar com nenhum outro lugar. É bobagem o município querer, por exemplo, eu vejo isso, que os carnavais do interior do Rio Grande do Sul também estão se tornando fortes, e aí, não vou colocar... Vou colocar na mesma data de Uruguaiana, mostrar que eu tenho força. Não, eu acho que é bobagem. Não adianta, você perde. Então, se você fizer adequação Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Cruz, não sei aonde mais, né, não sei todos os lugares, todos ganham, principalmente o público, que é folião e que gosta e que fica procurando onde vai se divertir. Então, eu acho que é muito válido e só tem a ganhar a mudança de data, né? Principalmente também essa questão da transmissão, você conseguir um patrocínio, mas é fundamental que as escolas, até eu tenho um contraponto ao Roberto, com todo o respeito, né? Quando o nosso carnaval começou a perder para a Uruguaiana, houve uma queda muito grande de qualidade de nós mesmos carnavaleiros, conosco mesmo. Nós fazendo carnaval. Então, isso caiu e demais, caiu muito, onde as pessoas estavam preferindo não comprar uma fantasia e relaxar na praia, certo? O Jaime sabe do que eu estou falando, porque ele começou nessa virada, ele estava vindo para o Rio de Janeiro. Então, onde as pessoas começam a não querer investir na sua escola, a diminuir a sua escola, achando que todos vão concordar porque é a sua escola, é seu paixão, não é assim. Não existe mais ninguém bobo. Então, você investe, você colhe. Né? Você só pode colher se plantar. Se não plantar, não tem colheita. Isso não muda em qualquer situação. Muito bem, nós precisamos fazer um intervalo para voltar para as conclusões dos nossos convidados. Hoje a história, as curiosidades, as opiniões sobre o carnaval dos nossos convidados de hoje, Sayonara Barbosa Pontes, Jaime da Rosa Santos e Roberto Rodrigues, aqui cruzando as conversas especial de carnaval nessa segunda-feira. Rápido intervalo em nome de Banrisul e a gente já volta para as conclusões dos nossos convidados.
Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Lembrando que você baixa o RDC Play, que é o aplicativo da RDC TV, no seu celular ou na sua Smart TV, e você assiste a programação da RDC TV em tudo que é lugar, em qualquer lugar do planeta. Programação cristalina, qualidade digital e de graça, o que é mais importante. Agora, se você quiser fazer uma assinatura que tenha shows, séries, eventos, que tenha filmes, você faz a assinatura, mas na hora de botar a assinatura lá, de dar o ok para a assinatura, você bota a palavra-chave, desconto, Renato, vai aparecer aqui na tela. Renato, lembre do seu apresentador aqui do Cruzando as Conversas, e você ganha 40% de desconto para você fazer essa assinatura do RDC Play. Nós estamos no especial de carnaval aqui do Cruzando as Conversas com os nossos convidados, a Sayonara Barbosa Pontes, porto-alegrense que está no Rio de Janeiro, o Jaime da Rosa Santos, porto-alegrense que está no Rio de Janeiro, e o Roberto Rodrigues, meu colega jornalista, que é porto-alegrense e está em Brasília. 3 porto-alegrenses espalhados pelo Brasil, que o carnaval está unindo. E eu quero encerrar o programa não sem antes perguntar para eles alguma lembrança, alguma história, algum destaque final. Jaime da Rosa Santos, por favor, vamos começar com você. Ou contigo, né? Aqui, tá certo. Aqui me ocorre o meu último carnaval em Porto Alegre, nos Imperadores do Samba, que eu fui buscar em Brasília o cacique Raoni para desfilar conosco. Olha só. Nós tínhamos um enredo de autoria do Serginho Peixoto e minha, que é chamado Moitará, que é a história sobre os índios do Brasil, e o Serginho Peixoto e o saudoso também, saudoso Serginho e saudoso José Ananias, presidente da escola então, tivemos a ideia de buscar esse homem para poder fazer um carnaval diferente do que nós vínhamos fazendo. Botar uma escola de samba toda de índio e trazer, na época, o máximo da representação, na época, que era o cacique Raoni. Então, nós procuramos... Aí aquele problema da juntada com a política. Nós fomos até o candidato a deputado federal Nelson Proença, que era titular da Secretaria de Ações Comunitárias, e pedimos esse socorro a ele. E ele nos ajudou, então, bancando a ida aí, né, para Porto Alegre, a ida para Porto Alegre, do cacique Raoni, para que desfilasse conosco. Com essa ousadia, nós ganhamos do Carnaval de 90. Quer dizer, foi um momento extremamente feliz da minha participação no Carnaval, minha última participação como diretor de Carnaval. Que maravilha! Jaime da Rosa Santos participando conosco. Ele que é pós-graduado, advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, e está radicado no Rio de Janeiro há 23 anos, músico, trombonista. Ainda toca trombone, Jaime? Toco em casa. Para não perder a mania. Como é que é? Para não perder a mania, eu toco em casa, todos os dias. Tá certo, para exercitar, né? Ex-diretor de Carnaval da Imperadores, do Samba de Porto Alegre. Muito obrigado pela participação conosco. Fica aí para ouvir as histórias. Roberto Rodrigues, qual é a história, qual é a lembrança? Bom, eu tenho várias, mas devido ao tempo, vou contar uma que foi a mais engraçada. A TVE foi para a Avenida, nós tivemos o diretor, o Enio Rocha, quando assumiu o diretor de programação. Foi o ano que eu cheguei na TVE, aí o Enio disse, vamos transmitir o Carnaval da Perimetral. E colocou os repórteres, né, todos na Avenida, entre eles eu. Bom, eu estava transmitindo o Carnaval, né, e agora a escola de samba praiana, me lembro, a escola de samba praiana estava entrando na Avenida, e eu entrei, olha, a escola de samba praiana, contando o enredo da praiana, quais eram os destaques, quais as alas e tudo mais. Pessoal, aqui vai a vivência de repórter, né? Quando eu estava empolgado, transmitindo, me passo a mão no meu bumbum. De repente, eu recebo uma mão no bumbum, que me desequilibrou. Na hora, eu digo, opa, eu virei para trás, sabe quem era?
Terezinha Morango, aquela figura folclórica da nossa cidade. Bom, para eu não perder o ritmo, olha, Terezinha Morango está aqui de um desfile da Praiana, vem cá, Terezinha. Abracei a Terezinha e fiz uma entrevista com ela. Esse foi o fato. Personagem da cidade. A personagem. Esse foi o fato mais engraçado que aconteceu. E teve o segundo, já na Rádio Gaúcha, que teve o primeiro baile gay de Porto Alegre, que era no Flowers, o primeiro baile de carnaval gay. Aí o Cláudio Moreto, lembra, Renato? Nosso Cláudio Moreto, nosso chefe. Nosso chefe. Aí o Cláudio Moreto, Roberto, olha, tem o primeiro baile de carnaval gay da cidade, vai lá cobrir, sem problema nenhum, né? E eu estou lá no meio da festa, transmitindo, aí o Cláudio Moreto diz assim, o Cláudio Moreto não, o Elvis Schneider, lembra do Elvis Schneider? Lembro também. Me chama, vamos chamar o Roberto agora. Roberto, onde tu estás? Eu estou aqui no baile do Flowers, assim, o primeiro baile gay. Ele, baile gay? Aí o Moreto, sim, o baile gay, vamos transmitir o baile gay. Aqui é a fonte da informação, não tem preconceito. Aí eu entrei entrevistando o povo empolgadíssimo, né? Imagina então, naquela época, hein? Naquela época. Isso é nos anos 80 ainda, né? Não se falava do baile gay. E teria outras tantas. Não tenho tempo, Roberto, infelizmente não temos tempo. Vamos marcar um outro programa para contar essas histórias aí, hein? Tem que voltar aqui ao Cruzando as Conversas. A vida de repórter, como eu chamo. É isso aí. É isso aí. Olha só, nós perdemos o contato com a Sayonara, ela está aí na tela. Voltou, Sayonara. Vamos fechar com a tua conclusão aí, a tua memória e a tua alguma história, se quiseres contar, enfim. Só tem que ligar o microfone. Liga o microfone, Sayonara. Uma história... Aí. Iniciei, vou contar primeiro que eu iniciei na Praiana, minha primeira escola. Não conhecia nada, fui para a Praiana e, de repente, quando o ano seguinte consigo, eu escolhi, achei que fã da Clara Nunes, tinha que ser azul e branca, fui para Bambas da Orgia. Lá saí de ata, em ala, da ala do Dani, depois fui convidada a ser passista da ala dele, e na sequência vim para a comissão de frente, onde eu nesse período conheci meu marido, e acabei virando a casaca, né, me tornando imperadores do samba, do trabalho dentro da escola, né. E então a gente teve muitas vitórias, muitas vitórias, muitas alegrias, mas eu levo do carnaval, eu acho que um momento importante é a doação de muitas pessoas para aquela festa. Hoje eu ainda tenho um símbolo de doação, que é a Sônia Brito, mas eu vou falar uma ação que teve um momento muito difícil de estarmos na avenida e por A mais B faltou uma roupa do primeiro destaque, que era porta-estandarte da Imperadores, a Deníria Faleiro, a Tiquita, e de repente a nossa segunda tira a Deníria não, desculpe, a nossa porta-bandeira, a Lubianca, a Bibi não tinha saia, e ela, nossa segunda porta-bandeira, e qualquer probleminha que ocorresse, vamos pegar a roupa da outra, a saia da outra. E no caso, a Elisandra retira a sua saia e cede, né, para aquele momento a gente conseguir fazer o desfile. Ela faz essa doação de coração aqui no caminhão, enquanto nós nos tínhamos para ir para a avenida. O que é se doar, o que é estar todos em prol de um único objetivo, né? E são as amizades também que ficam. O carnaval tem isso. Então, hoje eu estou aqui nesse momento, conversando, ficaria horas, porque temos muitas histórias, e boas histórias, né? Porque a amizade... Vamos voltar a conversar. Vamos voltar a conversar.
Vamos voltar a Obrigada conversar por em esse breve. momento, tá? Vou chamar Um vocês abraço de a novo todos. no programa. Que maravilha. Sayonara Barbosa Pontes, Jaime da Rosa Santos e Roberto Rodrigues. Obrigado. Bom restinho de carnaval e um belo ano para todos vocês. A gente volta a conversar aqui na RDC TV. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado também aos nossos espectadores. A gente volta amanhã aqui, ó, nessa bancada Cruzando as Conversas, sempre em nome de Banrisul. E terça-feira gorda, né? A gente vai estar aqui com mais um programa especial. Sorte, saúde, sucesso. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento: não pare no pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão.